livro sobre os judeus de São Paulo no formato de uma entrevista, porque pensamos que assim seria melhor divulgá-lo e melhor apreciá-lo. Há um longo caminho a ser percorrido na pesquisa dos judeus no Brasil. Acreditamos que a professora Eva Blay também foi pioneira neste espaço. Além do mais, seu interesse pela temática nos deu o privilégio de contar com a sua participação assídua no NUEJUC, Núcleo de Estudos do Judaísmo Contemporâneo, e somos muito gratos por isso. Em qualidade de diretora do SEGI-USP, agradeço à professora Eva Blay por ter aceito o convite e agradeço a todos os que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Bom, então... Boa tarde a todos. Desculpa. Vou te apresentar antes, rapidinho. Então, vou apresentar aqui a professora doutora Débora Hornblas, que é quem vai fazer a mediação do evento hoje. Então, a professora ela é graduada em Economia e ela fez mestrado e doutorado no hebraico da USP e agora também está fazendo pesquisa de pós-doutorado pelo Programa de Estudos Judaicos. E ela é professora há 12 anos pela FATEC de São Paulo. E antes só de passar para você, queria lembrar também, para quem está assistindo, quem está vendo os eventos do SEG já sabe, mas embaixo, na barra do Zoom, tem um botão que está escrito QA, que é Question and Answers. No fim, a gente vai abrir espaço para perguntas do público. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, pedimos que vocês mandem por aí e não pelo chat. E quem estiver vendo pelo Facebook, pode mandar nos comentários que eu vou estar de olho também. Então, agora eu passo a palavra para a professora Débora. Obrigada, Ernesto. Boa tarde a todos e a todas, especialmente a professora Eva, que se dispôs aqui a oferecer essa entrevista para nós. Eu também fui atrás do currículo, Lattes, da professora Eva, é impossível resumi-lo, eu ficaria aqui até amanhã falando do currículo, e como a professora Marta já fez esse trabalho, então eu não preciso repetir, mas só sabendo que o currículo é extensíssimo e tem uma pesquisa muito grande e pioneira em vários aspectos. O evento de hoje, nós vamos tratar do livro, O Brasil como Destino, e eu vou fazer uma sinopse muito breve do livro, e aí eu já vou começar com a primeira pergunta, que a professora Eva vai responder, e aí, em seguida, eu vou fazendo as perguntas. Nós decidimos fazer em formato de entrevista, porque achamos que ficaria mais dinâmico. Então, o Brasil como Destino, trata das raízes da imigração judaica contemporânea para São Paulo. Esse livro reconstrói para o leitor a história da imigração judaica, retraçando as causas desse processo, seus percalços e motivações, e analisando propósitos que esses imigrantes trouxeram com sua bagagem, o estabelecimento de um vínculo perene com a nova nação, o Brasil. E é logicamente que esse processo ele vai trazer não uma homogeneidade, mas uma diversidade, e que traz uma riqueza imensa que a professora Eva vai tratar através de inúmeras entrevistas e com relatos extremamente pungentes, extremamente importantes, e que a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Então, a primeira pergunta que eu fiz, e que aparece logo nas primeiras páginas do livro, que me suscitou bastante perplexidade e espanto, entre aspas, porque é uma coisa mais ou menos esperada, então, a pergunta é a seguinte: segundo o livro, a presença dos judeus no Brasil não é, em geral, encontrada na historiografia brasileira. Ao que se atribui essa falta de interesse? Seria uma forma de antissemitismo presente na nossa historiografia? Então, passo minha palavra à professora Eva. Débora, muito obrigada por tudo, por seu apoio durante essa semana toda. Eu quero agradecer à professora Marta Toffel pelo convite. Realmente eu tenho assistido todos os seminários do Centro de Estudos Judaicos e tenho aprendido bastante. É múltiplo e sempre muito, muito inovador. Bom, eu já fiz duas palestras, que é possível que alguns de vocês já tenham assistido.
Um em que eu trato especialmente da região amazônica, de toda a imigração para aquela região, que eu vou retomar mais para frente. E fiz um outro seminário em que eu analiso especialmente as mulheres que fizeram parte dessa pesquisa, que foram... Não é que eu não escolhi, como nós tivemos toda uma metodologia, elas estão aí. Então, são mulheres que foram cientistas, empresárias, operárias, artistas, mulheres de elite e mulheres comunistas. Então, isso foi um outro trecho do trabalho. Agora, quanto à sua pergunta, ela é bastante interessante, pelo seguinte: você vê que logo você já está tratando da questão do antissemitismo, né? Eu acho um pouco precipitado, porque o Brasil é um país de imigrantes. Tirando a população indígena que já vivia aqui no Brasil, todos os outros somos todos imigrantes, ou filhos de imigrantes, não é? Então, a população negra escravizada, que veio trazida, obrigada, e todos os outros imigrantes, ou por razões econômicas, por razões religiosas, por razões políticas. Então, é um país que realmente se forma a partir dessas levas imigratórias. Agora, se você pensar que somos 200 milhões de habitantes, e nós judeus somos muito difícil, né? Achar que a gente já deveria ter uma história dentro da história brasileira. Mas ela realmente começa em dois momentos, né? Tem o célebre trabalho fantástico da professora Anita Nowinski, que pega todo o período colonial, e depois, nos anos 20, 30, aí sim, começam a pingar pequenos. Aí o Ernesto já pode até pôr a literatura que começa a aparecer aí, e que é uma literatura já voltada para a questão do antissemitismo. É o próximo quadro. Então, são pequenos trabalhos, como vocês estão vendo, para explicar o que Israel representava no Brasil, ou um almanaque. Imagina, Samuel Weiner já estava aí. Então, é um pouco, 1937, ou então são os judeus dentro de uma multiplicidade de pessoas, e são pequenas frases, uma frase, às vezes um capítulo de 2 páginas, e realmente é um momento em que já começa a aparecer o antissemitismo, e aí começam a surgir essas publicações que ainda não são muito robustas. E aí sim é que nós podemos dizer que começa a ser criada uma literatura, aí uma resposta ao Gustavo Barroso, que é realmente um antissemita e que trouxe outros autores que vieram a trabalhar aprofundando a questão do antissemitismo. Então, dá para entender, não é? Não era o começo, não, mas depois, sim, foi essa a razão. Você pode passar a segunda pergunta. Ok. Então, vamos lá. Ao longo de 4 décadas, de 1880 até 1920, os judeus espalharam-se no Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Em relação à América do Sul, se fixaram principalmente na Argentina e no Brasil. O que motivou a preferência por essas localidades? Bem, eu quero lembrar o seguinte. O norte da África, por exemplo, o Marrocos, a Argélia, o Porto Livre de Tânger, já havia, no fim do 18, já no 19, uma linha de navios que vinha para a região amazônica.
Então, havia uma circulação náutica que saía desses países colonizados e muitos judeus, então, começaram a vir para essa região amazônica. Não podemos esquecer que eles já falavam, eles já vinham da expulsão de Portugal e Espanha. Então, já falavam o espanhol ou raquitia, que é uma mistura de hebraico e espanhol. Então, isso também facilitava. Então, primeiro teve essa primeira leva para o norte. Imediatamente, com a borracha, essa se torna muito forte. E aí começam a vir também os judeus da região da França, porque depois da guerra, aquela região da França se torna alemã. E os judeus daquela região não querem ficar subordinados à Alemanha. Então, eles começam a vir. Então, em Manaus, por exemplo, você vê toda essa imigração. Há também uma imigração que vem para o Rio Grande do Sul. Aí é aquela nostalgia que os judeus tinham de querer terra, de querer trabalhar na terra, coisa que eles não podiam, né? E então também teve isso. Agora, por outro lado, a Argentina era muito interessante, porque eles faziam uma grande propaganda dizendo que eles estavam distribuindo terra. Só que não estavam distribuindo terra, já tinham distribuído. Precisava era de mão de obra. Então, muita gente vinha achando que ia chegar na Argentina e ia ter terra. Chegava lá, não tinha, e aí eles vinham para o Brasil. Então, existe também uma corrente, de modo que você veja que a coisa é um pouquinho mais complexa do que você estava imaginando. Eu também quero dizer o seguinte, na pesquisa que eu fiz, vocês veem, tem mais ou menos uns 15, 17 países de pessoas, porque a gente faz todo um levantamento da população, cria certas categorias, depois os alunos que estão aqui assistindo, se quiserem, eu entro posteriormente em detalhes, podem me procurar, eu explicarei como é que essas pessoas foram praticamente sorteadas, que tinha que caber dentro de certos critérios, né? Homens, mulheres, judeus, não judeus, ricos e pobres, comunistas, não comunistas, religiosos, não religiosos, enfim, tudo. E aí sobrou toda essa população. A pesquisa que eu vou tratar, cerca de 92 pessoas. Mas, como eu disse, tem mais do que isso. E o que é muito interessante é que, entre essas pessoas, eu descobri, pelo menos, entre esses imigrantes, 2 que já tinham nascido em Jerusalém. Um deles, o senhor Armando Kamenitz, que nasceu em 1888, e quando nós o entrevistamos, ele já tinha 94 anos e estava fazendo os seus planos para quando ele comemorasse 95 anos, que ele dizia que ia comemorar em Israel. E o professor Jacó Levin, que nasceu em 1910 e que também nasceu em Jerusalém. Então, a gente pensa que todo mundo é imigrante da Europa, dos Estados Unidos, ou mesmo do norte da África, mas havia também aqueles que já tinham estado ou por imigração ou nascido mesmo em Israel. Você quer perguntar mais alguma coisa? Sim, eu gostaria de... tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é fundamental no cerne do seu livro, que segundo a sua abordagem, diferentemente de alguns processos imigratórios, em que as relações
étnicas se dissolvem com o tempo pelo contato com as outras culturas, a judaica parece não desaparecer nas sociedades que insere. Então, quais seriam os motivos desse comportamento? E aproveito para acrescentar que não existe uma homogeneidade no grupo dos imigrantes judeus, como muita gente pode levar a acreditar. Não somos únicos, somos extremamente heterogêneos, né, negando aí uma compreensão meio popular do grupo judeu, principalmente por sermos um grupo tão pequeno aqui no Brasil, como a senhora própria falou, contamos apenas com 100 mil membros, né, da comunidade judaica. Então, né, reforçando aqui a pergunta, por que não há essa absorção e os motivos para esse comportamento e os motivos dessa heterogeneidade da comunidade judaica aqui no Brasil, em especial, que já que é o nosso local de análise. Muito obrigada, Débora. Você fez uma pergunta bem complexa. Este quadro que vocês estão vendo aqui a sala, eu que fotografei, da casa da Branca Dias. Eu nunca sei se essa Branca Dias foi a primeira que foi chamada para a Inquisição ou se foi a segunda, mas não importa, a casa está lá, essa é a casa, e do lado, se o Ernesto tirar as nossas imagens aqui do lado direito da tela, dá para ver uma escada. Por favor, Ernesto, tira eu e a Débora e a Marta da tela, para a gente poder ver... Você mesma que tira, professora. Com o seu só... Tá. Então, eu não sei como tira, mas deixa eu continuar. Então, aqui atrás tem uma escada, porque a Branca, ela escondia a condição de judia. Então, ela fazia todas as festas como se ela fosse cristã. Mas, subindo essa escada, tinha um local onde fazia todas as rezas judaicas. Então, ela mantinha, de uma maneira oculta, esse local onde ela podia manter. E aí é importante, para responder à tua pergunta, pelo seguinte: vamos nos deter no seguinte: por que os judeus tinham tanta necessidade, tanto desejo de imigrar? Se vocês considerarem, por exemplo, o período século XVIII, XIX, se pegarem, por exemplo, o período de Catarina II na Rússia até 1917, naquela região da Rússia e todos os estados em torno, estabeleceu-se o governo czarista, estabeleceu uma zona de residência. O que quer dizer uma... Agora você pode só passar a minha imagem, por favor. Uma zona de residência. O que é uma zona de residência? A zona de residência era o seguinte: os judeus eram obrigados a ficar morando naquela área. Não podiam circular, não podiam trabalhar no que quisessem, não podiam estudar o que quisessem. Eu me refiro à massa de judeus. Então, só tenho a seguinte perspectiva: em 145 anos, 2.450.000 judeus foram obrigados a morar nesta única área, nessa zona de residência. Dá para entender que fica tão restrito, com tantas limitações, a pobreza era enorme. Nós temos histórias de pessoas que mal tinham o que comer, e todos procuravam trabalhar dentro do possível, né? Fazer, assim, coisas mais elementares, mas também para acender a vela do Shabat, para fazer um casamento,
ou para comer a comida kasher, ou para fazer qualquer atividade ligada ao judaísmo, eles tinham que pagar. Então, era uma situação literalmente insuportável. Viver nesse... Claro que havia também alguns que eram da alta burguesia, que moravam em Kiev, em São Petersburgo, que tinham indústrias, tinha também, mas era assim, 0,1%, se tanto. A massa mesmo, 2,5 milhões de judeus, morava nessa zona de residência obrigatória. Então, ali, eles tinham o quê? A sinagoga, o cemitério e algumas outras atividades que eu vou descrever. É uma coisa incrível que o povo do livro nunca deixou de escrever os seus livros. Os Iskerbücher, que são os livros de memórias, eu acho que em todos os que sobreviveram ao Holocausto, escreveram sobre essas cidades onde eles moravam, que eram vilas, feiras, escreveram. Muitas casas têm esses Iskerbücher. Agora, eu me lembro que na casa dos meus pais tinha muitos livros, né? E tinha ali alguns livros que eu não podia chegar perto. Ninguém podia chegar perto. Por quê? Porque eram muito dolorosos. Tinha a lembrança daqueles que se foram. E hoje, quando eu vejo alguns seminários, então tem cantos, tem danças, as pessoas ficam muito emocionadas de uma maneira diferente, porque aqueles que escreveram os Iskerbücher, esses sofriam muito. Era uma dor assim tão penosa que a gente tinha medo que eles tivessem, por exemplo, um ataque cardíaco só de pegar naquele livro. Imagine você pegar um livro onde você vai ver que o teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus primos, teus sobrinhos, todos foram mortos. E está tudo lá. Então, essa memória é uma memória que está permanentemente sendo reescrita, recuperada, e afinal de contas, essa guerrilha, que é esse agrupamento, ele não morre, porque ele acaba sendo reinventado. Agora, quando a gente pensa nessas pessoas que tiveram que sair, eu acho que uma das situações mais drásticas foi quando, por exemplo, eles tiveram que fazer o serviço militar. O serviço militar, neste período, foi terrível. Só para ter uma ideia, uma criança um menino de 12 anos de idade, era obrigado a entrar para o serviço militar, e este menino ficaria 25 anos no serviço militar. 25 anos num outro lugar, longe da família, era uma maneira de dispersar a população judaica. Então, alguns iam, né? Era inevitável. Mas havia outros que fugiam, então imigravam, e havia um terceiro grupo, que nós encontramos também, pessoas que se mutilavam, cortavam um dedo, machucavam o joelho para não poder servir o exército, porque aí eles eram incapazes, né, para o exército. E aqueles que, afinal, iam, eles tinham que pagar o cavalo, pagar a comida, pagar tudo, porque o exército não oferecia nada. Então, era uma situação bastante escravizante.
Agora, há muitas histórias, né, relacionadas com essa transferência, imigração. Agora, eu quero lembrar o seguinte, embora no livro eu tenha dito que eu estava me referindo a São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo passou a ser um foco onde eu encontrei judeus que vieram de toda a América Latina, de todos os estados brasileiros e também da Europa. Embora eu não tenha pegado nesse estudo ainda a imigração posterior à Segunda Guerra, posterior a 1940, a imigração sefaradita. Bem, mas essa população que eu peguei, essa população é interessante porque muitos deles fazem referência a uma cidade chamada Brichon, que você pode dizer Brichon, Bricheva, Bricha, há várias maneiras de denominar essa localidade. E quando eu vejo, hoje em dia, no Google Maps, essa cidade, ela tinha 10 quilômetros apenas, 10 quilômetros quadrados, então era uma montoeira de gente super vivendo todos muito, muito perto. Agora, aí explicando um pouco mais a pergunta que a Débora fez sobre essa imigração que aconteceu aqui. Sobre essa imigração, sobre a vinda dessas pessoas. Em Brichon, 10 quilômetros quadrados, tinha 12 sinagogas. Hoje, nós fazemos uma piada, a gente diz, a gente faz uma sinagoga, depois faz uma segunda, que é para não pisar na outra, né? Essa é uma piada, mas atrás das piadas existe toda uma explicação. Então, eu vou ler para vocês o nome dessas 12 sinagogas que tinha nessa cidade de Brichon. A Sinagoga dos Trabalhadores em Peles e Couros, a Sinagoga dos Sapateiros, a Sinagoga dos Alfaiates, a Sinagoga dos Carregadores de Água, a Sinagoga Itzik Cohen, a Sinagoga Berel Yosif Itzik, a Grande Sinagoga, o Beit HaMidrash, a Sinagoga Seleser e a Velha Sinagoga, a Sinagoga dos Hassidim de Sadigora e a Sinagoga Galansky. Essa era a frequentada pelos ricos. Aí eu perguntei para uma das nossas historiantes, a dona Rivka Gutnik, afinal, que ela era dessa cidade, por que havia tantas sinagogas? Veja o que ela me respondeu. Ler certos trechos da Torá, ser chamado ao púlpito, era uma grande honra, que na sinagoga dos ricos nunca seria dada para um pobre. E era humilhante, porque eles não tinham como fazer uma doação para a sinagoga. Então, eles faziam as suas próprias sinagogas, porque pelo menos nelas eles seriam chamados para a leitura da Torá. É lindo, né? Porque, veja, mantém essa tradição religiosa, mantém a leitura da Torá, não estão entrando no mérito da profundidade religiosa, mas a manutenção e a leitura da Torá era fundamental. Mas também era fundamental conviver com as pessoas. Então, era mais interessante, se eu sou sapateiro, eu ir para uma sinagoga dos sapateiros. E aí, eu li também o seguinte,
que a sinagoga dos sapateiros, eles receberam uma Torá. E eles ficaram muito felizes. Fizeram uma grande festa que durou do sábado até a terça-feira de manhã. E comeram, beberam, dançaram. E junto com eles, festejou também um sapateiro, Kostak, que falava muito bem a língua ídis e que vivia no meio judaico. E alguém então perguntou para ele: ué, os judeus festejam porque eles ganharam os rolos sagrados, mas você não é judeu, por que você festeja? Aí ele respondeu: é verdade, judeu eu não sou, mas eu sou sapateiro. E é interessante, não é? Esta convivência nem sempre harmoniosa, às vezes é muito harmoniosa. Eu vou fazer um breve interrupção aqui para contar, porque quando eu estava relendo essa passagem, ou melhor, escrevendo, eu lembrei de um sapateiro que nós entrevistamos aqui em São Paulo, e que o senhor Nachman Dembo, e ele contou que quando ele chegou aqui em São Paulo, o que ele não tinha nada, ele tinha $10 no bolso, era o que ele tinha. Aí ele arranjou um lugar para dormir, ele e a mulher, e aí ele saiu na rua para procurar, porque ele era sapateiro, né? Ele tinha que trabalhar como sapateiro. E aí ele disse que foi, andou, e aí ele viu um sapateiro. E ele chegou e perguntou para o cara se o cara tinha serviço para ele. Com muita dificuldade, porque ele falava ídis, e o sapateiro nem era judeu, e não entendia o que ele falava, mas o cara entendeu que ele precisava de trabalho. Então, deu para ele um salto e uns pedaços de sola. Aí ele quis pagar. E o sapateiro dizia que não queria nada, mas ele não sabia o que queria dizer. E aí ficaram nessa troca. Finalmente, ele pegou e foi embora, levou, porque o tal do sapateiro queria ajudar. E foi assim que ele começou. Porque ele, então, tinha alguns instrumentos, tinha esse pedaço de sola, aí depois ele foi num outro lugar e ele, então, arranjou alguma coisa. Ele sempre foi muito modesto. Eu o conheci até a morte. E, enfim, mas eu fiz essa observação porque esse passado e esse presente, eles se cruzam, não é? Bem, agora, passou aqui um quadro onde nós podemos observar que naquela região, 30% eram comerciantes, não, 40% eram pequenos comerciantes, 30% eram artesãos, sapateiros, ferreiros, alfaiates, bordadeiras, costureiras, pessoas que faziam barris, funileiros. Meu avô era funileiro. Eu tenho orgulho disso. Eu acho inacreditável, não é? Havia alguns profissionais liberais, poucos, mas havia rabinos, havia shorting, professores e trabalhadores florestais. E um grande número de judeus, muito, muito pobres, como eu já disse, sem renda nenhuma, onde ficou impossível continuar morando nessa região, e aí eles tiveram mesmo que migrar. Agora, além da pobreza, além desses trabalhos, a gente também tem que pensar eles estavam já vivendo no mundo ocidental. Então, nessa mesma cidade, já tinham os caminhos que iam para Yedanitz, para Rotin,
e para outras cidades próximas. Tinha uma igreja ortodoxa, tinha um campo de futebol, tinha uma escola de comércio, tinha correio, tinha o campo dos bombeiros, tinha um hospital israelita, tinha uma estação de energia elétrica, tinha uma grande biblioteca, tinha o Linat Hatzedek, que era para ajudar os mais pobres dos pobres, tinha um memorial, tinha um banco, tinha uma central telefônica, tinha um Beit HaMidrash, a casa de banhos, porque, claro, essas casas não tinham lugar para tomar banho diariamente, né? E vocês sabem que havia esse hábito, que existe até hoje, em muitos países, de você ter um local para tomar o banho turco, né? Que nós chamamos aqui. Tinha uma padaria que fazia matzes, tinha uma cooperativa de crédito e tinha uma biblioteca sionista. Sim, por quê? Porque essas pessoas, elas eram muito cultas, elas não viviam isoladas do mundo, elas faziam parte, elas sabiam as coisas. Havia muitos jovens que, por exemplo, faziam militância, homens e mulheres, e traziam informação. E aí, isso é muito importante, porque depois, quando eles migram, muitos deles já trazem um saber politizado, saber dos seus direitos, não só dos direitos humanos, mas dos seus direitos trabalhistas, né? Além de toda essa questão religiosa. Débora, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que eu ainda teria que falar mais sobre as relações étnicas. Na sua pergunta... É interessante, por que não há como as outras etnias que vieram para cá e que acabaram sendo absorvidas pela sociedade brasileira, por que isso especificamente não aconteceu com a comunidade judaica? E eu já queria emendar uma pergunta sobre, eu acho que é uma coisa que suscita muita curiosidade, é a questão das polacas, das prostitutas. Eu já queria, né, eu acho que é uma coisa importante, é um assunto importante, de difícil de gestão, tá, para a grande maioria, né, as mulheres que foram trazidas da Polônia, jovens, e que eram vendidas aqui para os bordéis, e que eram administrados por judeus. E a minha pergunta em relação, tem até depois o Ernesto vai passar, uma fotografia sua, né, que a senhora me mandou, do cemitério de Cubatão, que é um dos cemitérios das polacas, tinha outro aqui no cemitério lá do Chora Menino, tinha uma parte destinada às polacas. Então, quer dizer, essas mulheres não podiam ser judias nem na hora de morrer, tá? Já que esses cemitérios ficavam fora do campo destinado ao sepultamento dos judeus. Eu acho que essa é uma pergunta que suscita muita curiosidade, né? Tá. Eu vou responder as duas ao mesmo tempo. Eu acho que você construiu uma frase que pode permitir uma interpretação errônea. Elas eram judias mesmo na morte. Elas eram, não abriram mão nunca. Sim, verdade. Eu não sei por quê. Eu acho que existe essa curiosidade com relação às prostitutas judias, porque acho que eles imaginam que nós, judeus, devemos ser muito diferentes, né? Afinal de contas, relações sexuais, os homens solteiros, no Brasil, que novidade de procurar uma mulher, de procurar uma mulher que se dedica a essa atividade. Agora, por que é tão extraordinário, né? Realmente, algumas, né, vieram para cá,
Algumas foram enganadas, outras não, viu? Algumas até vieram sabendo que iam mesmo trabalhar como prostitutas. Havia homens que as exploravam, mas havia homens, e isso que eu vi no cemitério. Eu fui nesse cemitério de Cubatão, ele está lá, foi reformado, está muito bem feito. Elas eram renegadas pela sociedade em geral, toda, não é? Não era só pelos judeus em particular, mas pela sociedade em geral. Mas elas eram judias, elas se consideravam judias, elas tinham uma sinagoga na rua Silva, não, era no Bom Retiro, tinha uma sinagoga. Elas queriam. Guaianazes? Não, não. Não? É Ribeiro da Silva, na rua Ribeiro da Silva, mas não existe mais. Agora, o que acontece? Não sei, de vez em quando eu mexo demais. Bom, então, o que aconteceu? Elas se mantinham como uma família, lendo o que está escrito nos túmulos, está escrito onde nasceram, de quem elas eram, de que família elas eram, algumas. Tem fotografias, tem dedicatórias das amigas, tem dedicatórias dos maridos, dedicatórias dos filhos, está tudo lá. Agora, portanto, elas queriam o ritual judaico, elas queriam ser enterradas como os judeus costumam enterrar, o corpo lavado, vestido com uma túnica e com as rezas. Agora, elas não podiam ser enterradas nos cemitérios que cristãos nem pensar, porque também os cemitérios católicos tiveram muita resistência de aceitar judeus. Mas depois também havia muito preconceito. E aí, entre enfrentar preconceito, elas não tiveram dúvidas, compraram esse terreno, fizeram todo o ritual, dividiram, pagaram, está lá o nome de todas elas, eu tenho todos escritos, está tudo registrado, e elas, tudo bem, somos judias e... Agora, a ironia é que elas eram usadas pelos homens, elas exerciam essa profissão, só que tinha que fazer de conta que não, né? Esse foi o grande problema. Mas, por outro lado, aí vem a outra parte da pergunta que você fez, que aí é a questão das relações étnicas. Por quê? Por que que todas nós temos esse vínculo étnico com a comunidade judaica? Pelo seguinte, por favor, tire essa foto daí, porque isso é outra coisa, não tem nada a ver. Depois eu explico. O que eu quero acentuar é o seguinte: eu fiquei bastante chocada agora com as eleições municipais, quando um candidato me aparece fotografando, carregando os protocolos dos sábios de Sião. Gente, século XXI, e me vem um paulista ou paulistano se candidatar ainda me trazendo um documento apócrifo, antissemita. A quem ele estava se dirigindo? Certamente ele estava se dirigindo aos que ele supunha iguais a ele. O que isso provoca? Na comunidade judaica, é uma reação imediata. Claro, quer dizer, você está tendo um cara que está dizendo que os judeus têm rabo, têm chifre, são o diabo. Quer dizer, se existe uma coisa que empurra
a comunidade a fortalecer os seus laços étnicos é justamente essa posição de perseguição. Uhum. Bom, mas mais do que isso, aí eu acho que nós temos que considerar que nós temos uma bagagem cultural e religiosa. Nós trazemos nas nossas famílias, independentemente de nós sermos de direita, de esquerda, mais religiosos, menos religiosos, todos nós aprendemos, nós trazemos essa bagagem. Como eu disse no começo, a gente, por exemplo, a minha vizinha tem avós. Os avós vêm aqui. Tem os outros netos. Tem os primos. Onde estão meus avós? Onde estão os meus primos? Onde estão? Acabaram todos. O Holocausto acabou com todos eles. Essa é a minha bagagem. É a bagagem da minha cultura. Eu nunca chego no Brasil. Eu nasci no Brasil, meus pais casaram aqui. Mas o que eu trago? Eu trago esta bagagem, esta memória. Então, do ponto de vista étnico, aí, meus estudantes, por favor, se quiserem, vocês têm que entrar e estudar Frederic Barth, que realmente explica que não basta você ter X, Y, Z determinadas... Não, você precisa ter mais do que certas características, entender o momento histórico, a dinâmica e a posição dessas pessoas. É só então que a gente consegue entender o que é essa bagagem cultural e religiosa, mesmo não sendo religiosa. Você acha que o fato de eu não ser religiosa impede que eu respeite os rolos da Torá? Claro que não. Eu posso nem saber ler, mas respeito, acho aquilo muito lindo, aquilo faz parte da minha vida. E aí eu vou ilustrar isso com um de nossos entrevistados, que foi o doutor Abraham Brickman. O doutor Abraham Brickman conta, ele nasceu em Franca. O pai dele já vivia em Franca, e a família dele toda vai sendo construída e estão vivendo em Franca, no interior de São Paulo. Bom, quando cresce, eles querem fazer um cemitério. Vejam, sempre a história do cemitério. Vão e consultam um rabino, Rafalovich, e o rabino diz, tudo bem, comprem um pedaço do terreno do cemitério cristão e façam um cemitério judaico. Eles fizeram. Mas acontece que naquela cidade a melhor escola era uma escola marista. E o pai queria que o menino e a filha, principalmente o filho, estudasse nessa escola que era cristã. E o diretor diz, não pode, porque ele é judeu, como que eu vou pôr um aluno judeu aqui? Bom, o pai não se conformou. Era um homem muito hábil, comerciante muito bem-sucedido, que quando tinha problemas, os problemas eram, em geral, com os espíritas, os protestantes e a Igreja Católica, não com os judeus. Ele não teve dúvida, ele foi falar com o bispo em Ribeirão Preto e explicou para o bispo, olha, eu quero pôr meu filho nessa escola. Ah, mas é judeu? Não tem importância, eu quero, porque é uma boa escola, eu quero que ele estude aí. E você não tem medo, não sei o quê? Não, não tem, eu acho que é importante. Finalmente, o doutor Brickman, depois do doutor Brickman, vai estuda neste colégio marista.
E imagine, ele e a irmã cantavam no coro da igreja, tocava piano na igreja, e eram judeus, profundamente judeus. Ele manteve aquela bagagem cultural que ele tinha obtido na casa com os pais, com os avós e com os outros. Então, aqui, este é um caso paradigmático, né? De como essa bagagem étnica vem junto com o indivíduo e como ela vai sendo cultivada e alimentada. Mas eu ainda vou contar mais um caso, que também eu acho fundamental, que é o caso do Mário Schemberg. O Mário Schemberg, para quem não sabe, ele foi um extraordinário cientista físico e percorreu várias universidades. E quando eu cheguei na casa dele, eu e a Roberta Alexandre, chegamos dizendo, olha, a gente vai fazer uma entrevista, estamos fazendo uma pesquisa sobre os judeus, tá. Ele diz assim, olha, eu agradeço, mas eu não sou judeu. Bom, Mário Schemberg dizer que não era judeu, era ele que dizia, né? Não sou eu, não posso discutir o assunto. Aliás, essa é uma técnica, você não discute com o entrevistado. O Mário Schemberg, muito gentil, nos convida para entrar, entramos, nós ficamos 2 tardes conversando com ele, ele não era judeu. Então, ele conta, olha, aí aparece uma foto que vocês viram no começo, de Recife, onde tem a Rua dos Judeus. Então, ele diz, olha, quando eu nasci, não tinha ainda sinagoga em Recife. E outra coisa, eu nunca tinha entrado numa sinagoga, não existia, mas acontece que eu fiz a bar mitzvah, quando fez 13 anos, porque eles quiseram que eu fizesse bar mitzvah, eles são os pais. Mas eu também sei falar ídis, porque eu aprendi com a minha avó, porque a minha avó morava com a gente. Mas eu também sei hebraico, porque por causa da bar mitzvah eu aprendi hebraico. E também aprendi hebraico na escola, aí tinha uma escola protestante, onde eles liam a Bíblia no hebraico. Conclusão, ele não era judeu. Eu vou discutir, vocês vão discutir? Eu acho que nós temos que aceitar que há judeus que não se identificam como judeus e que são judeus para alguns e não são para outros. Mas eu é que não vou poder, como pesquisadora, excluí-lo. Também, alguém poderia criticar e dizer, não, mas como? Você inclui uma pessoa que está dizendo que não é? Eu incluo, mas com as características que eu acabei de contar. Professora Eva, né, só reforçando, exatamente isso, acho que Bart aí é fundamental, que não basta a autoidentificação, você tem que ser identificado pelo grupo e para quem está fora das fronteiras, né? Então, você tem uma tripla identificação aí. Você tem toda a razão, é exatamente isso. Então, professora, eu gostaria muito de agradecer a sua fala. Nós estamos abrindo aí para perguntas. O Ernesto falou que tem uma pergunta, ele está administrando aí o chat, as perguntas. Então, Ernesto, você pode formular a pergunta, por favor? Sim. Também estimular ao público que está aqui mandando pessoal, façam perguntas aí, vamos aproveitar a presença da professora Eva aí, tão preciosa, e fazer aí os nossos questionamentos, as nossas perguntas. Eu tenho uma pergunta também, depois, se der tempo. Eu também. Vamos ver se eu vou saber responder, né?
Recebemos alguns elogios no Facebook. A Nancy Rosenchan disse que é sempre importante ouvir sobre a história dos judeus. Maria Lúcia Guilherme disse que os acontecimentos são muito interessantes e a professora conta de uma forma divertida e atraente. E a pergunta que chegou é do Yarley Ávila de Moraes. E ele pergunta qual foi a importância e como foi o desenvolvimento das escolas judaicas no Brasil. Interessante. Acho que faz mais uma. Você quer mais fazer uma pergunta, Eva. Eu queria saber, eu ouvi há umas 2 semanas uma palestra de um antropólogo argentino sobre os judeus na Argentina, e ele contou, deu alguns exemplos de espaços que eram compartilhados, por exemplo, por judeus. Havia um bar em Buenos Aires, eu não me lembro, por judeus de Damasco, árabes cristãos, armênios e gregos. Existia, assim, algum tipo de espaço aqui que era também não só exclusivo dos judeus, mas compartilhado por outras minorias de origem estrangeira, que de alguma forma também tinham um repertório cultural próximo uns com os outros? Posso falar no Corinthians? Se eu falar no Corinthians, você mistura tudo isso. Mas, com relação a essas escolas judaicas, eu não sei te dizer, viu? Qual que é a importância. A gente ainda vai ter que fazer um estudo específico sobre elas. Eu tenho 2 filhos, né? A minha filha estudou numa escola judaica e o meu filho não. O meu filho reclama porque eu devia ter posto ele numa escola judaica. E a minha filha adorava estudar no Renascença. Tentou outras escolas, mas ela se deu bem, foi no Renascença. Agora, eu acho que vou comparar a situação dos judeus com a situação dos negros. Hoje eu vejo que muitas meninas, especialmente meninas negras, elas se sentem muito isoladas quando elas estão numa escola em que não tem afinidade étnica, não tem outras meninas negras ou professores negros. É como se você não tivesse um espelho. Eu acho que uma escola com um caráter religioso ou com uma certa vertente étnica, ela pode ajudar a criança ou o adolescente a criar um grupo. E isso é importante, né? Psicologicamente é muito importante você ter apoios e ter uma certa identidade de o lugar onde você vai, o clube onde você vai. Mas também muito fechado não acho bom, não. Eu acho que é bom ter assim uma coisa, várias alternativas. Você veja, eu, por exemplo, só estudei em escola pública, eu nunca estudei numa escola judaica. Mas eu ia na sinagoga, nas festas, eu curtia, né? Namorava. Sinagoga era um lugar também para namorar, né? E eu acho que é importante, se a tua família tem essa vertente religiosa ou étnica, é importante que a criança seja alimentada dentro disso, mas não exclusivamente. Por exemplo, a Casa do Povo. A Casa do Povo também tinha uma escola, mas de vertente esquerda. E era importante que, se os pais são de esquerda, põe a criança lá, é melhor pôr lá do que pôr numa escola que seja religiosa ou com freiras, né? Eu acho que a gente tem que ser mais ou menos equilibrado nisso. Nós estamos vivendo momentos de transição, né?
Hoje eu conheço, por exemplo, a escola do Safra, que é uma escola multilingüe, tem hebraico, tem inglês, tem francês, tem português. Então, é religiosa? Não é religiosa, não é. Ela cumpre certos preceitos religiosos, sim, mas não chega a ser uma escola religiosa. Então, eu acho que é importante que no Brasil a gente tenha essa vertente, mas isso não significa que você seja obrigado a frequentar isso. Não, isso não. Agora, eu não conheço aqui no Brasil nada semelhante a isso que você falou, a não ser, como eu disse, no Corinthians, porque aí, quando você falou em futebol, independe, né? Independe da sua origem, porque realmente, não, a coisa a régua é outra. Ok, obrigada. Obrigada. Mais perguntas, Ernesto? Sim. Então, perguntaram aqui se esse reencantamento do mundo judaico, se você percebe que há um reencantamento com o mundo judaico, ou se esse é um fenômeno muito mais da visibilidade que os ortodoxos assumiram nos últimos anos. E eu fiquei com uma curiosidade, você falou que ia falar depois sobre uma foto que tinha na apresentação sobre o Jardim da Luz. E É. você puder... Aquela foto, porque, como eu disse, não, peraí, esse encantamento eu não entendi. Eu não entendi essa pergunta. Bom, vamos ver se a pessoa quer complementar a pergunta, mas se você quiser falar enquanto isso sobre a foto. Talvez... Então, porque aquela foto era uma festa que estava tendo no Jardim da Luz. Esse homem aqui de chapéu na frente é Horácio Laffer. Essas mulheres eram da elite paulistana. Uma delas é da elite judaica. E era uma festa que eles faziam como se fosse assim, antigamente se chamava isso convescote. Aí eles traziam, no caso, trouxeram uns russos e faziam uma festa, dançavam, cantavam e vendiam objetos. Mas veja, isso é no Jardim da Luz, quer dizer, quando o Jardim da Luz já estava montado. Então, a comunidade judaica, ela convivia perfeitamente, porque aí era uma questão de elite, né? A elite convivia entre si, eram artistas, pintores, pessoas da alta burguesia, e inclusive o Horácio Laffer, que depois se torna ministro. Muito bom. Então, sobre a pergunta anterior, falaram que a questão do reencantamento está falando em contraste com a ideia do desencantamento weberiano, há um certo reencantamento do mundo, né? Talvez essa reaproximação da religião. Uma nova visibilidade da religião no espaço público. Então, se você percebe isso no judaísmo também, ou se tem a ver com a visibilidade dos ortodoxos recente, enfim. Eu acho que sim, eu percebo sim. Eu acho que existe um reencantamento religioso dos jovens com muita força. Eu acho que isso no mundo todo está acontecendo. E entre os judeus também, né? Aqui no Brasil é muito forte isso. Em Israel, eu não sei dizer, mas aqui eu percebo claramente que sim, que existe. Agora, por exemplo, na pandemia, a primeira pessoa que chegou e ofereceu ajuda para todos nós é um jovem que é bastante religioso, que está revendo toda a religião. O judeu, e veio, se ofereceu, aliás, eu usei isso, aproveitei a gentileza dele.
Outro dia ele fez em Yom Kippur, foi em Rosh Hashanah, ele convidou quem quisesse, tocou o shofar no jardim. Quer dizer, é uma coisa, é um reencantamento, sim. Eu acho que deve ter havido uma fase muito de afastamento da religião, e hoje eu percebo que há essa recuperação desse, bem no sentido weberiano mesmo. Uhum. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade mesmo. Eu me lembro, né, que entre as décadas de 70, talvez no final da década de 60, que é o período que eu tenho alguma memória, os judeus se referiam a si próprios como israelitas. E, aos poucos, isso foi migrando para a palavra judeu. Eu não sei se na Argentina era assim, né? A Marta saberia dizer, mas aqui no Brasil era assim. Nós, judeus, lá na década, que eu me lembro, final da década de 60, década de 70, referíamos a nós mesmos como, de que religião você é? Eu sou israelita. Tá? Por quê? Quando que teve esse ponto de mudança? Por que não nos referimos mais como israelitas e sim como judeus? Onde que está isso? Olha, muito bom você ter perguntado isso. Aqui no Brasil, desde que começamos a trabalhar essa questão, o que eu tenho observado? Exatamente essa mudança. Os judeus tinham vergonha de se dizerem judeus. Por quê? Porque a Igreja Católica fez um grande desserviço. Quer dizer, matar judeu que mata Cristo, judeus que são perseguidos, judeus que no sábado de Aleluias tem a malhação de Cristo, dos judeus, o estraçalhamento. Quer dizer, essa mentalidade de destruição dos judeus. Se você vai para a França, por exemplo, quando você vai na sinagoga, numa igreja católica, qual é a figura que representa o judaísmo? É uma mulher com as tábuas da lei invertida e quebrada. A figura dos judeus, o meu livro tem bastante informação sobre isso. A figura dos judeus nas catedrais são horrendas. Então, são figuras, por exemplo, o porco tendo relações sexuais com o judeu. Não, realmente existe uma imagem que a Igreja Católica, durante muitos séculos, desenvolveu. Claro, você sendo identificado como judeu e tem aquela imagem, você renega, você diz, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou israelita, né? Eu sou israelita porque é outra coisa, não tem nada a ver com o judaísmo. Só que houve um determinado momento, não faz muito tempo, 10 anos atrás, em que essa questão começou a ser discutida dentro do Concílio Vaticano II, porque a própria Igreja Católica fez uma revisão de tudo isso. Então, hoje, você tem grupos católicos e judeus trabalhando conjuntamente. Você tem uma mudança nessa imagem dos judeus. E, portanto, agora você pode dizer que você é judia sem se sentir envergonhada. Uhum. Aliás, essa segunda edição do meu livro, eu dedico às minhas netas justamente por causa disso. Porque eu digo para elas, eu tomo por base um texto que eu li numa revista da Hebraica, em que um cara muito legal, ele é um esportista, e aí ele diz assim, deixa eu ver se eu... está aqui. Ele diz assim,
É um verdadeiro trauma quando nos situam como diferentes da terra que a gente considera nossa. Como entender, depois de 500 anos de imigração judaica, depois de várias levas de judeus que chegaram nos últimos séculos no Brasil, a persistência desta pergunta? Aí eu li na revista da Hebraica um brilhante jornalista esportivo dizer que ele tinha uma relação próxima com a comunidade, que estudara em uma escola judaica e que ele entendia perfeitamente que por comunidade se referiam à comunidade judaica, e ele diz: sou judeu e nunca fiz questão de esconder, muito pelo contrário. E ainda ele diz: uso o espaço que tenho na mídia e nas minhas mídias sociais sempre para divulgar o judaísmo em Israel, mostrar as coisas boas, o bom humor e jamais ter vergonha de me posicionar e assumir publicamente que sou judeu. É motivo de muito orgulho. Quer dizer, é isso que você acabou de dizer, né? Houve um momento em que não tem mais, você não tem sentido você se sentir envergonhada. Ao contrário, e na hora que nós politicamente, porque isso foi político, na hora que politicamente nós assumimos essa condição judaica, a situação muda completamente. Muito obrigada. Tem mais perguntas, Ernesto? Sim, primeiro eu queria só dizer que estamos aqui contando com a presença do excelentíssimo professor Celso Laffer. Então, muito feliz com a presença aqui. Celso, pelo amor de Deus! E temos mais duas perguntas. Tudo bem, professora? Claro, pode fazer. Então tá. A primeira chegou no Facebook, é do Cido Aranha. Ele perguntou, professora Cido Aranha. Ah. Ele perguntou, professora Blay, a que se deve a associação do judeu no Brasil à questão financeira, sendo que a maioria dos que aqui chegaram atuaram no início como clienteltic? Essa é a primeira. E a segunda pergunta... A pergunta dele é como é que teve essa ascensão? Por que se o judeu chegou aqui, né, assumindo funções humildes, por que ele é tão associado a essa questão financeira? Essa é a pergunta. E a segunda é do Gésio Gutierre, e ele diz que é um enorme prazer acompanhar os comentários e sua pesquisa, e pergunta se no ponto de vista da ideologia política, se havia até meados do século passado alguma vertente dominante entre os recém-imigrados. Bom, agora eu vou, com tudo que vocês dizem que eu tenho esse currículo monstruoso, que eu tenho mesmo, graças ao CNPq, a FAPESP, pública, deixa eu fazer o meu marketing político, e graças à USP, mas o meu editor está ouvindo, o Celso Laffer está ouvindo, e Deus sabe mais quem, então realmente, tudo bem. Olha, eu acho que nós temos que levar em conta, é um tema que me preocupa bastante. Realmente, essas pessoas, a maior parte delas, veio muito pobre, mas não eram pessoas ignorantes, eram pessoas que tinham saber, tinham uma profissão. O sapateiro, ele pode começar como sapateiro, mas ele pode depois virar um industrial. Um dos outros que a gente entrevistou, ele chega, é uma história extremamente interessante. Ele chega, ele foi trabalhar na terra como agricultor na família, lá no Rio Grande do Sul. E depois ele vai trabalhar vendendo assim, frutas numa quitanda. E aí ele começa a ser
pressionado por um político que queria que ele pagasse para ele uma parte do dinheiro que ele não era dele, era do lugar onde ele estava trabalhando. Bom, depois ele resolve sair, porque ele não aceita de pagar suborno para esse político, e aí ele acaba chegando em São Paulo. Quando ele chega aqui, é a coisa mais interessante, porque ele aprende a fazer uma chaleira de metal. Ele vai trabalhar num lugar, aprende a fazer aquela chaleira. Depois dessa chaleira, ele aprende a fazer uma panela. Depois ele aprende a fazer uma tampa de um fogão. Esse cara é muito nacionalista. Ele só comprava metal que fosse altamente brasileiro. Aí ele vai e constrói uma fábrica de fogões. E ele fica mesmo muito rico. Só que o tempo vai passando, ele vai envelhecendo, a moda de fogões muda, ele continua trabalhando, mas começa a descer a ladeira financeira. Ele estava ainda sobrevivendo, muito modesto. Agora, se você tem uma imagem do judeu que ou ele é comunista, ou ele é milionário, ou ele é uma pessoa que vive de rendas, não adianta. Eu preciso contar essa história e explicar que, muito bem, essa pessoa, ela trabalhou, ela ganhou, mas a imagem não bate com a realidade. É por isso que é importante a gente fazer essa pesquisa e contar. Aliás, eu acho que o meu sonho é que realmente a história, não só dos judeus, dos italianos, dos japoneses, dos gregos, entre para a história brasileira. Nós temos, como essa reivindicação da população negra é fundamental, mas a gente tem que incluir tudo isso para acabar com os preconceitos. Isso que o Guido Aranha coloca, ele está ainda me trazendo esta imagem do judeu milionário, né? Agora, vamos ver quantos milionários você vai encontrar. E não adianta, não interessa, a imagem não bate com a realidade. A imagem é a imagem. Aliás, eu acho que uma das coisas que nós também temos que aprender, aí já vou exorbitar o que eu estava falando. Também esse negócio, aí de repente já começa a aparecer uma lista da contribuição dos judeus para a humanidade. Ah, porque fez a vacina tal, porque fez a descoberta tal, porque, sabe, tá bom, fez, mas e daí? Ninguém faz nada sozinho. Você vive num conjunto. Então, você se tornou um grande escritor. Bom, mas teve a professora primária que ensinou você a ler e escrever. Então, eu acho que nós não precisamos pagar porque nós somos judeus, sabe? E quando você começa a dizer, porque teve Einstein, teve a vacina tal, e teve, enfim, todas essas conquistas que os judeus fizeram, mas os outros também fizeram, né? Eu acho que a gente tinha que prestar um pouquinho mais de atenção e nós não precisamos pagar pelo fato de existirmos. Muito obrigada, professora Eva, foi fabulosa a sua fala, não poderia ser diferente, eu agradeço muito, foi, eu acho que muito enriquecedor. Eu queria passar a palavra para a professora Marta, para ela encerrar aqui o nosso encontro, o nosso evento, e que me deixou muito satisfeita e muito feliz por estar aqui. Não tenho muito mais a acrescentar, me parece que foi
um evento sumamente importante, que divulgar pesquisa sobre os judeus brasileiros é sempre relevante para um centro de estudos judaicos, e a pesquisa da professora Eva, com certeza, desmitifica estereótipos, e isso é fundamental, e divulgar pesquisas desse tipo também é fundamental. Então, de novo, como diretora do SEGI, agradeço à professora Eva Blay. Todos nos sentimos muito honrados com a presença do professor Celso Laffer, que estudou e trabalhou nos primórdios do Centro de Estudos Judaicos, e é isso. Agradeço todos os participantes, as pessoas que estiveram conosco, e queria dizer que só falta um último evento, que será um evento internacional, sobre o qual pode dizer talvez 2 palavras o Ernesto. Muitíssimo obrigada a todos, a você, Débora, e a professora Eva. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, hein? Foi uma honra. E, além do professor Celso Laffer, também quero agradecer ao professor Gésio, que é o editor do livro. Bom, muito obrigado, Eva. Vou rapidinho só contar do próximo evento, que vai acontecer na segunda-feira que vem, às 14h. Esse evento é uma parceria com a Universidade de Haifa, como a Marta disse, e o título do evento é Reflexões sobre a aplicação da diplomacia cidadã e multilateral no conflito Israel-Palestina e no novo contexto internacional. Então, muita coisa nesse título, mas o evento vai falar sobre relações internacionais, diplomacia, vai envolver o conflito Israel-Palestina e também as eleições nos Estados Unidos. E vamos ter, falando Ed Kaufman, que é professor da Universidade de Haifa, a Luciana Garcia, que é mestre na USP em Estudos Judaicos e Árabes e é pesquisadora ligada ao SEGI, e o professor Tulo Vigevani, que é professor emérito de Ciência Política na Unesp e também é pesquisador de Relações Internacionais. E a mediação do Daniel Dweck, que também é doutorando aqui pelo Centro de Estudos Judaicos. Então, é isso. Agradecer de novo todo mundo, ao público, a Eva, a Débora, a Marta. Ao Ernesto. O Ernesto, que sem ele o evento não acontece. Com certeza. Muito obrigada, Ernesto, sempre pelo apoio. Muito bom. Muito obrigada para vocês todas. Muito obrigada mesmo. Débora, tá bom. Ernesto, obrigada. Até logo, gente. Muito obrigada. Tchau, até logo.